Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos dar agora início aos comentários na prova que ocorreu no concurso no último domingo. Hoje é terça-feira, 21 de fevereiro de 2017, e eu vou comentar aqui as questões de orçamento público e contabilidade pública que foram cobradas para o cargo de contador no último domingo. 3 coisas para dizer para você antes. Primeira coisa, o 3D não lançou um curso, não comercializou um curso para esse cargo. Segunda coisa, eu tenho um grupo no Facebook e a gente recebeu vários e-mails de vários alunos pedindo, especialmente para mim, porque caiu muitas questões de AF e contabilidade pública, para eu comentar a prova. Terceira coisa, compromisso com o aluno. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Então vamos lá. Então, só um detalhe. A gente está comentando aqui a prova 1, que é a prova branca, né, para quem fez o concurso. Aí, outra coisa também. A gente vai estabelecer uma nova rotina agora. O primeiro aluno que me mandar a prova em PDF, o gabarito preliminar, eu vou prestar homenagem para ele no começo da gravação. Então, eu queria agradecer aqui, em nome de toda a nação concurseira, ao aluno Thiago de Moura, certo? Pelo envio da prova, beleza? Então, obrigado, Thiago, que você me acompanha lá no grupo de dicas. Tenho certeza que você deve ter ido bem nessa prova aí, e eu tenho certeza que em breve você vai alcançar o sucesso que você merece. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão. Questão 26. E aí eu vou dizer se cabe ou não recurso no meu entendimento, né? Na minha humilde opinião, se tem ou não tem recurso para determinada questão. Conhecer e estudar os tipos de usuário é uma obrigação das instituições governamentais e dos responsáveis pelo sistema contábil do governo, pois o contribuinte tem o direito de conhecer a realidade, principalmente a partir da LRF, que estabelece transparência como uma das premissas básicas da gestão responsável, e indica instrumentos a serem utilizados com o objetivo de melhorar a interação entre o Estado e o cidadão. Relacione adequadamente os tipos de informação para os usuários com os integrantes dos grupos de interesse. Aí ele coloca aqui previdência social, relacionados com a regulação legislativa e atos normativos, relacionado com a prestação de conta dos governantes, possui interesse no cumprimento da legalidade e utilização correta dos recursos públicos, relacionado com os aspectos econômicos e financeiros do Estado como investidores, e relacionados com o controle interno e auditoria. Então, é uma questão difícil essa. É uma questão incomum, não é uma questão comum cobrar em contabilidade pública, como ele colocou aqui, a relação de grupos de interesse e usuários. Como é que a gente sai dessa enrascada? Aí, vamos lá. Vamos pegar o mais, assim, que é o mais claro de todos. A gente aqui está vendo que tem investidores. E a gente está vendo aqui que tem agências de ratings. Desses aqui, certo? Quem faz... Quem os investidores? Quem os investidores ficam interessados em tomar suas decisões, eles tomam decisões a partir das agências de rating, que elas fazem a classificação do risco do país. Então, nesse caso, aqui com certeza seria o número 4. Aqui com certeza seria o número 4. Aí vamos para a resposta aqui já. Você está vendo que o 4 ele aparece na letra A, o 4 ele aparece na letra B e o 4 aparece na letra E. Então você já matou a letra C e já matou a letra D. Então você agora ficou entre a opção A, B e E. Aí vamos para o outro que a gente acha que é até mais fácil também. Aqui tem um legislativo. Qual é a principal função do legislativo em termos contábeis? Que ele está falando de contabilidade. O legislativo deve cobrar a prestação de contas do executivo e deve julgar as contas do executivo. Vamos ver onde tem prestação de contas aqui. Então aqui ele fala, ó, prestação de contas dos governantes. Então o 3 estaria aqui. Vamos ver como é que fica agora. Ó, 3. Você já matou a questão, porque só poderia ser a letra B de bola, que foi o gabarito. Vou dizer que eu concordo 100% com o que foi dito nos outros? Não, às vezes não. Mas do menos errado e que faz mais sentido seria essa opção. Certo? Então aqui, e que pese ter alguma discordância sobre a metodologia, esse assunto não ter sido tão cobrado em prova, eu não vejo aqui possibilidade de recurso. Vamos avançar. 27. O plano plurianual representa a mais abrangente peça de planejamento e orçamento governamental, uma vez que promove a convergência do conjunto das ações públicas que visam o cumprimento das estratégias governamentais e dos meios orçamentários necessários à viabilização
de gastos públicos. Aí ele coloca aqui algumas leis. 6.404 é a lei da contabilidade societária. 10.520, se eu não me engano, é a lei do pregão. Lei 4.320 não fala de PPA, fala apenas de LOA e de princípios. E LRF até fala o nome PPA, mas não foi aí que ele foi instituído. Então, o que é que eu tenho para te dizer? O modelo de orçamento-programa, que é planejamento, programação e orçamentação, que se refere respectivamente a PPA, LDO e LOA, esse modelo de 3 leis interrelacionadas, ele foi introduzido a partir da Constituição Federal de 88, que é o gabarito letra D. Lembrando que PPA, LDO e LOA, na prática, são leis ordinárias, mas quem criou, quem instituiu o modelo de PPA, LDO e LOA, realmente foi a Constituição de 88. Antes de 1988, você não encontrava o nome plano plurianual. Tanto é que você não encontra o nome plano plurianual na Lei 4.320. Você encontra apenas Lei Orçamentária Anual. Você também não encontra na Lei 4.320 o nome, a remissão à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, para mim, essa questão está certa, não cabe recurso. Questão 28. Uma questão fácil, batida de várias provas. A gente nem acha que cai, mas cai de vez em quando. Compete ao PPA estabelecer de forma regionalizada. A resposta é a sigla DOM. O que significa DOM? Diretrizes, objetivos e metas. Gabarito, letra A. Para mim também não cabe recurso aqui. Vamos avançar. Com relação ao mandato presidencial, a vigência do PPA é estabelecida até. Então, como é que funciona a vigência do PPA? No primeiro ano do mandato do chefe do executivo, o chefe do executivo, ao assumir, ele cumpre o último ano do PPA anterior, do governante anterior, que pode até ter sido ele, não tem problema. Ele cumpre o último ano de vigência do PPA anterior. E ele elabora o PPA no primeiro ano de governo. Ao elaborar o PPA no primeiro ano de governo, o PPA passa a valer para o segundo ano de governo, efetivamente, para o terceiro, para o quarto, e vale mais um ano de governo do próximo governante. Vamos ver o que é que tem aqui. Então aqui está dizendo, vigência. Final do exercício financeiro do mandato vigente? Não. Final do segundo exercício financeiro do mandato vigente? Final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente? Seria essa. O início do primeiro exercício financeiro e o início do segundo. Então, pessoal, o gabarito realmente é a letra C. Aqui também não cabe recurso. Questão 30. O PPA compôs basicamente 2 grandes módulos, a base estratégica e os programas. A base estratégica do plano é constituída pelos seguintes elementos, exceto. Aí aqui, pessoal, essa questão ela deve ser anulada, certo? Se ela vai ser anulada, aí eu já não sei. A banca é IDECAN, esperamos que a banca anule. Por quê? Primeiro que a questão não fala de qual PP ela está falando. Se ela falasse, se a questão dissesse que ela estava falando do PPA 2008, 2011, ou o que veio antes, que foi 2007, né? Então, do 7, 6, 5, 4, 2004, 2007, que foi o que ela falou do PPA 2004, 2007, pasmem. Ela não falou nem do 2008, 2011, ela falou do 2004, 2007, certo? Beleza, menos mal. Mas a questão não disse primeiro de qual PP ela está falando. Aí vamos se colocar no lugar dos alunos. Você está fazendo uma prova para um cargo federal. Qual é a sua obrigação em termos de orçamento público? Saber, no máximo, não precisa ir além disso, que já está muito bom se você souber isso, os elementos constitutivos do PPA vigente, que é o 2016-2019. Então, foi cobrado aqui respostas, certo? A resposta que está aqui, que foi o gabarito letra E, ela foi baseada no PPA 2004, 2007. Não foi nem o 2008, 2011, nem o 2012, 2015, e muito menos o 2016, 2019. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso o seguinte. Essa questão deve ser anulada por quê? Isso está no meu grupo de dicas, eu já postei dicas sobre isso. Também está no meu Instagram, que tem todas as minhas dicas organizadas. O Instagram Gil Pacelli. Gil Pacelli. Está aqui no slide, você vê depois. Qual a dica que eu soltei? Bem antes da prova, na semana antes da prova, rolou essa dica lá no grupo. Quais são os elementos estratégicos do PPA? Diretrizes, certo? Diretrizes. Eixos estratégicos, visão de futuro. E o cenário macroeconômico, beleza. Quais são os elementos táticos? Programas, objetivos. Então, de cara, onde tem objetivo aqui na questão, não faz parte da base estratégica. Os objetivos no PP atual fazem parte
da base tática. Vamos lá, então, onde tem objetivo. Ó. Aqui tem objetivo e aqui tem objetivo. Objetivo, certo? Faz parte da base tática. Diretriz, de fato, faz parte da base estratégica. Então, de cara, eu já te digo que tem a letra C e a letra D errada, certo? Então, tem duas questões erradas. Nem concordo muito com a letra E também. Certo? Ah, se bem que aqui tem objetivos também. Objetivos também está errado. Então, onde tem objetivo, que é sendo bem pragmático, falou objetivo, não tem que se falar em dimensão estratégica. Falou de objetivo, tem que falar em dimensão tática. Então, você tem três opções e que aqui, esses itens, que são os objetivos, não pertencem à dimensão estratégica, porque eles estão na dimensão tática. Então, teria três respostas possíveis, C, D e E. Beleza? Avançado. O PPA traduz de um lado o compromisso com estratégias e a visão de futuro, e de outro, a previsão de alocação dos recursos orçamentários nas funções de Estado dos programas de governo. Constitui fatores críticos de sucesso na elaboração, implantação e execução do PPA, exceto compatibilidade dos programas e orientação estratégica? Não vejo problema nisso aqui não. Objetivos coerentes com a capacidade e disponibilidade de recursos? Não vejo problema nisso também. Divulgação da aplicação dos resultados obtidos proporcionando publicidade, transparência e participação? Também não vejo isso. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado? Aí a questão ficou fácil aqui. Porque esses itens, eles não estão no PPA. Então, quem estudou mais orçamento a fundo, sabe que esses itens compõem o anexo de metas fiscais. Ó. Demonstrativo da estimativa de compensação de renúncia de receita e margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Isso aqui faz parte do AMF da LDO. Então, se um item faz parte do anexo de metas fiscais da LDO, é porque esse item não está no PPA. Esse é o gabarito. Integração da LDO, LOA e suas respectivas execuções financeiras com o PPA. Perfeito. Questão 32. Foi de contabilidade geral. Próxima questão. Deverá constar na LDO o anexo de riscos fiscais que são classificados em riscos orçamentários da dívida e ativos contingentes. Os ativos contingentes podem ser agrupados nas seguintes classes, exceto. Aqui eu vou pelo caminho mais fácil, certo? Eu acho que essa questão ela pode ser anulada, porque nem todos os itens que estão aqui, eles realmente hoje são considerados ativos contingentes, certo? Vou dar alguns exemplos. Haveres financeiros, dá para considerar como ativo, inclusive. Sabe por quê? Vou dar a resposta da seguinte forma. Se nós aqui formos calcular a dívida consolidada líquida, isso está no manual de demonstrativos fiscais. Se você vai calcular a dívida consolidada líquida, qual é a forma de calcular a dívida consolidada líquida? Você pega a sua dívida consolidada e subtrai os haveres financeiros, para você chegar na sua dívida consolidada. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você costuma tirar da dívida algo que é contingente, que você não tem certeza se vai ser cumprido? Não. Você só tira da dívida o que você tem certeza que você tem de caixa. Então essa questão ela pode ser até anulada, só que essa questão foi menos pior que a do PPA. Vou dizer por quê. Porque o que foi colocado aqui, ó, demandas judiciais contra empresa, isso não é ativo contingente, isso é um passivo contingente. Aí a questão ficou mais fácil. Porque se isso aqui é um passivo contingente, ele não pode ser um ativo contingente. Então, o erro na E foi mais grotesco. Por isso que a banca indicou essa opção. Questão 34. De acordo com a Lei 4.320, o empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de pagamento de condição. A modalidade de empenho que é emitido, por exemplo, para a compra de artigos de escritório e a contratação de serviços terceiros, sendo acordado que seu pagamento será realizado uma única vez em valor indivisível, é classificado como, então vamos lá, dica simples, empenhou uma única vez, liquidou uma única vez, pagou uma única vez, que é o caso, ordinário. Dica. Empenhou uma única vez, mas não tinha certeza do valor exato. Na hora de liquidar, você vê a fatura e reforça o empenho ou anula parcialmente o empenho, e depois você paga empenho por estimativa. Empenhou uma única vez, a entrega é parcelada, ou seja, eu liquido várias vezes. E após a cada liquidação, eu só pago a parcela que foi exatamente liquidada. Empenho global. Então, pessoal, realmente aqui o empenho é o empenho ordinário. Então, não tem, aqui ele fala até assim, ó, global até existe, estimativa existe. Não existe empenho parcial nem negócio de empenho universal. Isso não existe não. Gabarito letra D mesmo, não tem recurso. Próxima questão.
Para cada empenho, será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Olha, aqui está verdadeiro, mas vamos ser bem realistas. Eu já vi algumas bancas, não estou dizendo que vai acontecer nessa banca, eu já vi algumas bancas anularem questões porque tinham erro de grafia. Aqui tem um erro, porque eu copiei exatamente como está na prova. Saldo. Deveria ser saldo, está salto. Algum aluno pode ter pensado assim, cara, saldo não é saldo. Vou marcar errado nessa. Alguém pode ter pensado isso. E não está errado pensar isso. Então, você vai ver que a banca considera essa resposta como certa, mas quem perdeu e se sentiu prejudicado nessa questão entra com recurso. Porque, a rigor, erros de grafias não são toleráveis. Você, eventualmente, pode dizer, olha, eu entendi que estava errado porque não é salto, é saldo. Você não tem que deduzir que, ao invés de saldo, o examinador errou e deveria ser saldo. É muita premissa dentro de uma prova. Mas a banca considerou o número 1 como certo. Segundo item. Em casos especiais previstos na legislação, será dispensada a emissão da nota de empenho. Verdadeiro. Quais são os casos em que não se precisa emitir a nota de empenho? Na despesa orçamentária com o pessoal. Na despesa orçamentária com o pessoal, não se emite a nota de empenho, mas se empenha. Próximo. Empenha um instrumento operacional de controle da execução orçamentária necessário ao próprio gestor e que lhe permite evitar que venha a contratar despesas em montante superior à dotação orçamentária. Verdadeira. Sabe por quê? Como a prova aqui é do Ministério da Saúde, eu vou falar uma coisa bem tranquila. No setor público federal se usa CIAF. Você só consegue empenhar se tiver dotação, crédito disponível. É isso que a questão disse e a questão está certa. O empenho e a nota de empenho apresentam distintas finalidades. O primeiro atende à necessidade do gestor e o segundo atende à necessidade do fornecedor. Verdadeiro. Por que o fornecedor precisa da nota de empenho? Para quando ele for entregar o produto, ele diz, olha, eu estou te entregando, mas eu não estou louco não. Eu estou entregando esse produto porque você me emitiu nota de empenho que eu poderia prestar o serviço. Então, a nota de empenho, ela representa para o fornecedor uma garantia potencial. Ele diz assim, olha, eu estou entregando isso porque tenho nota de empenho que eu podia entregar. E 5. Nota de empenho é o ato administrativo que tem por única função reservar para a cobertura de despesa nele especificada parcela da dotação orçamentária do exercício corrente. Quando ele fala única função, aí a questão ficou errada. Por quê? Porque a nota de empenho também é um dos documentos comprobatórios que se usa na hora da liquidação. Então, na hora da liquidação, a nota de empenho tem a função de reservar a dotação, consumir o crédito? Tem. Mas a nota de empenho também é usada como documento comprobatório para ver se o que está sendo entregue está compatível com o que foi empenhado. Então, pessoal, o gabarito foi 1, 2, 3 e 4. D, não vejo possibilidade de recurso. Questão 36. A receita pública pode ser conceituada como um conjunto de ingressos com fontes e fatos geradores próprios e permanentes oriundos da ação e de atributos inerentes à instituição e que, integrando o patrimônio na qualidade de elemento novo, produz-lhe acréscimos, sem, contudo, gerar obrigações, reservas ou reivindicações. Diante do exposto, relacione adequadamente as colunas a seguir. Vamos lá. Operação de crédito, capital. Conversão em bens espécie, capital. Aluguéis, corrente. Agropecuária corrente, industrial corrente. 2, 2, 1, 1. Fácil. Sem recurso aqui. 37. Entende-se por estágios da receita orçamentária cada passo identificado que evidencia o ingresso da receita no caixa do governo. Afirma-se que os estágios da receita pública representam as fases percorridas pela receita na execução orçamentária. Com relação aos estágios da receita, assinale a afirmativa correta. Aí o que é que ele fala aqui? Ó? Declaração, aqui tem previsão, recolhimento, lançamento, arrecadação. Sem olhar nada, pessoal, não existe o estágio de declaração. Não existe. Então, de cara, você já fica com a letra A. Agora, momento em que o contribuinte declara o quanto ao filho de renda, o Estado calcula o valor devido. Isso aqui, se fosse para colocar como estágio, seria o mais próximo disso, ainda que não estivesse 100% correto, mas o mais próximo do que foi dito aqui, seria o estágio do lançamento. Lançamento é diferente de declaração, tá bom? Beleza. Então, gabarito letrado não cabe em recurso. Com referência à inscrição de despesa em receita a pagar no setor público, afirma-se que é decorrente da aplicação dos seguintes princípios. Princípio da legalidade e princípio da anualidade. Por que legalidade? Porque pertence ao exercício às despesas nele legalmente empenhadas. Legalidade. E que
O orçamento executado para um exercício, ele não passa para o orçamento seguinte. Realmente, empenhou, se não escrever em restos a pagar, perde o empenho. Não passa por outro exercício. Agora, o resto a pagar, ele passa, porque você já empenhou. Então, eu vou ficar aqui com o gabarito também, letra D. Da 39 a 41 foi direito administrativo. Vamos para 42. Com relação aos princípios orçamentários, relacione adequadamente as colunas a seguir. Então, vamos lá? O orçamento deverá manter igualdade do ponto de vista financeiro entre os valores da receita e despesa. Isso aí está mais com cara de quê, pessoal? Isso aqui está mais com cara de equilíbrio. Os orçamentos de todos os órgãos autônomos que constituem o setor público devem se fundamentar em uma única política orçamentária, estruturada uniformemente e que se ajuste a um método único. Vamos ver aqui se tem uniformidade. Não tem uniformidade. Vamos pular então. Deverão ser incluídos no orçamento exclusivamente assuntos que lhes sejam pertinentes. Esse aqui é o princípio da exclusividade. Ó. Exclusividade é o 5. Então já vamos jogar o 5 para cá. Deverão ser incluídos no orçamento todos os aspectos do programa de cada órgão, principalmente aqueles que envolvam transação financeira ou econômica. Eu acho que é programação, mas vamos olhar mais coisa. Esse moderno princípio fundamenta-se atualmente na obrigatoriedade de especificar os gastos por meio de programa de trabalho, que permitirão a identificação dos objetivos e metas a serem atingidos. Olha, esse aqui está mais com cara de programação. Então, eu vou jogar programação aqui. 1. Utiliza-se convencionalmente o critério de 1 ano para o período orçamentário, por apresentar a vantagem de ser adotado pela maioria das empresas particulares. 1 ano, vamos lá. Anualidade, está aqui, será que tem? 4. O orçamento deve ser expresso com transparência de forma ordenada e completa. Transparência, clareza. Certo? 6. Vamos lá, vamos ver o que é que começa com 7 e termina com 6. Ó. Começa com 7, termina com 6. Só tem um que acontece isso. Então, gabarito, letra A. Agora vamos ver os outros aqui. 7, 2, 5, 3. Então, 7, 2, 5, 3. 1, 4, 6. Então, vamos lá. 2. Ele colocou 2 em unidade. Então, deve uma única peça. 3. Quem foi o 3 aqui? Só para fechar. Universalidade. Todos os aspectos do programa. Beleza. Não devia ser todas as receitas e todas as despesas? Não dá para anular só com isso. Todos os programas, todas as receitas e todas as despesas. Professor, mas a questão fica meio no limbo algumas vezes. Por isso que eu estou falando. Quando você vai fazer as questões, primeiro você marca o que você tem mais certeza, o que você tem segurança absoluta. E depois, por dedução, você vai completando o que está faltando. Principalmente questões desse tipo. 43 a 46 foram de outras disciplinas. 47. De acordo com a Lei 4.300, de acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, ou LRF, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o limite de gastos com pessoal e endividamento público serão calculados com base na receita corrente líquida, que é composto basicamente por receita. Aí, primeiro, receita corrente líquida, não pode ter receita de capital. Receita corrente líquida é um mês de referência e os anos anteriores. Receita arrecadada. Vamos lá? Então aqui diz o seguinte, ó. Mês de referência, não. Bimestre de referência, não. Trimestre de referência, não. No mês de referência, olha, só que isso aqui você já matou, porque o único que fala arrecadado no mês de referência e os anos anteriores é letra E. Ah, professor, mas está incompleto. Tem tributária, patrimonial, industriais, agropecuária e serviço. Faltou, por exemplo, transferências correntes e outras receitas correntes. Sinceramente, não dá para anular com isso aqui não, certo? Eu acho pouco para anular. Ah, porque ele colocou incompleto. Acho pouco. Vale a pena tentar, você está prejudicado? Vale a pena tentar com recurso? Entre com recurso. Mas eu já acho mais difícil nessa questão o recurso prosperar. Mas entre, caso você tenha pensado que nenhuma das opções era correta. Mas lembre-se também, você vai fazer uma prova, marca mais certo ou marca menos errado. Beleza? Questão 48. Segundo a lei complementar, o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, de abertura de crédito, emissão de aceite, aquisição financiada, recebimento antecipado de valores, da venda a termo de bens, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com os derivativos, constitui operação de crédito. Isso aqui está no LRF, não tem questionamento não. De acordo com a lei complementar 101, ou LRF, a definição de empresa controlada é... Então, pessoal, o que é empresa controlada? É a empresa estatal que recebe do ente controlador... Desculpa. Isso eu estava falando de empresa estatal dependente. Volta.
O que é empresa controlada? É a empresa em que o ente possui, direto ou indiretamente, maioria do capital social votante. Só isso. Vamos lá. Empresa cuja maioria do capital social com direito a voto, capital votante, direto ou indiretamente, pertence ao ente da federação. Esse é o gabarito, letra A. E aí ele pergunta aqui agora. Considerando o demonstrativo a seguir e o que estabelece a Lei Complementar 101 ou LRF, pode-se afirmar que o valor das despesas com o pessoal da administração pública, considerado para efeito do limite estabelecido pela legislação, é D. Então vamos lá, o que é que entra no cálculo? Vencimentos entra? Entra. Subsídios entra? Entra. Gratificações entra? Hora extra entra? Diárias? Não. Mão de obra terceirizada que substitui servidores? Entra. Aposentadorias pagas com recurso próprio do Fundo de Previdência? Não entra. Questão difícil, hein? Gostei dessa questão. Gostei dessa questão. Porque ela cobrou duas coisas interessantes. Diárias e passagens é ressarcimento. Diárias, no caso. E os recursos e as despesas previdenciárias com recursos vinculados, que é o último caso, também não entra no cálculo. Então vamos somar tudo aqui. Facilitar aqui a conta. 20 mil mais 6 mais 4, 30. 32, 35.500. Gabarito, letra A. Então, pessoal, não cabia recurso nessa questão também. Beleza? Então, acabamos aqui o comentário das questões. Espero que tenham gostado. A prova em si não estava tão complexa, não tinha... Ela estava mal formulada em alguns aspectos, mas não tinha grandes complexidades na prova. O que deve ensejar um alto grau de acerto e realmente vai entrar quem tiver um alto grau de acurácia no acerto das questões. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Aqui no 3D é assim, você manda a prova, que a gente está no grupo, que os alunos demandam, tendo tempo, como a gente está tendo aqui, a gente grava com o maior prazer. Até a próxima prova comentada.